Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, vamos falar tudo sobre Santos e Atlético Paranaense. Escalações, pendurados, desfalques, arbitragem e também vamos falar sobre Paulo Henrique Ganso. Seria uma boa o Paulo Henrique Ganso no Santos em 2023? Ele deu algumas declarações ao GE que de alguma forma deixaram o torcedor santista animado. Vamos falar também sobre Marcelo Bielsa. Chegam mais informações da Argentina sobre a possível chegada do treinador Marcelo Bielsa ao Santos Futebol Clube. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da Up Esportes.bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. E claro, o bônus Varanda 5 à sua disposição, mas corre que é por tempo limitado, hein? Hoje tem jogo do Peixe, tem jogo da Seleção Brasileira também e muitos jogos rolando no Brasil e no mundo em várias modalidades, em vários campeonatos. Não perca essa oportunidade e utilize o cupom VARANDA5, Varanda maiúsculo e o numeral 5. Vou deixar o link fixado nos comentários e você também pode acessar através do QR Code. Canto superior esquerdo da tela. Upesportes.bet é a plataforma de apostas que mais cresce no Brasil. Seja você também um upper, vem para upesportes.bet. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre Paulo Henrique Ganso? Olha, o jogador Paulo Henrique Ganso, 32 anos, atualmente no Fluminense, deu algumas declarações ao GE, ao Globo Esporte, falando realmente da sua saída polêmica do Santos Futebol Clube. Esse foi um tema que sempre deixou a torcida santista muito chateada com Paulo Henrique Ganso, né? A forma com que ele saiu do Santos, as palavras do Ganso quando chegou ao São Paulo, e muitos torcedores até hoje não engolem o Paulo Henrique Ganso por conta disso. Agora o Ganso, de alguma forma, reconheceu o seu erro. Abre aspas para Paulo Henrique Ganso. Ele disse o seguinte: eu briguei muito com quem estava dirigindo o Santos naquela época, então algumas coisas eu teria mudado, comentou ele ao GE. Algumas coisas que eu falei, eu não teria falado, teria guardado para mim, teria feito algumas coisas mais internamente, principalmente com o clube, o Santos e com algumas pessoas. Talvez estas pessoas não quisessem o mesmo que eu queria no momento, mas eu teria feito isso mais internamente, completou Paulo Henrique Ganso. Na época, o presidente do Santos era Luiz Álvaro de Oliveira, falecido Laur, né? E realmente foi uma discussão pública. O Ganso falava nas entrevistas coletivas, nas entrevistas após o jogo e realmente descascava a diretoria do Santos porque a renovação dele não estava avançando. Muito se falou no tempo que ele queria ganhar o mesmo que o Neymar ganhava no Santos Futebol Clube. Já o Luiz Álvaro de Oliveira dizia nas entrevistas, né, que já tinha oferecido valores astronômicos ao Paulo Henrique Ganso e mesmo assim ele não estava disposto a renovar. Ou seja, essa briga ficou pública, né? E desgastou muito a relação do Ganso com a diretoria do Santos naquele momento e também com a torcida do Santos. Mais à frente, o Ganso acabou sendo negociado com o São Paulo. Agora, Paulo Henrique Ganso, 32 anos, tem futebol para jogar no Santos neste momento? Olha, a temporada do Ganso de 2022 é excelente. O Ganso que não fez boas temporadas no Fluminense nos anos anteriores. É preciso ressaltar. Os dois melhores momentos de Paulo Henrique Ganso no Fluminense foram com Fernando Diniz, né? Porém, o Ganso, nos 5 anos de contrato que teve com o Fluminense, 4 ou 5 anos de contrato, jogou bem aí, talvez 1 ano e meio. Né? Agora, o Ganso tem muita qualidade, claro que tem, né? Seria realmente um ganho importante para esse meio-campo do Santos, tão carente de qualidade, tão carente realmente de um jogador que tenha esta qualidade para enfiar uma bola, e o Ganso realmente cairia como uma luva para o Santos em 2023. Agora, veja, o que tem entre Santos e Paulo Henrique Ganso neste momento? Publicamente nada. Agora, nós vimos ontem o Diego Ribas fazer um comentário num podcast dos Desimpedidos, falando que foi procurado pelo presidente Andrés Ueda e acabou rejeitando aí uma possível proposta para voltar ao Santos Futebol Clube. Veja, se o presidente do Santos, Andrés Ueda, procurou o Diego, muito provavelmente
o Paulo Henrique Ganso também já tenha sido procurado pelo presidente do Santos. Se juntarmos os pontos com essa declaração de Paulo Henrique Ganso, olha, não sei não, hein? Pode estar pintando aí Paulo Henrique Ganso no Santos em 2023. Lembrando que na última partida do Ganso, com a camisa do Fluminense contra o Santos, 2-2, o Ganso vestiu a camisa do Santos. Aliás, foi muito contestado pela torcida do Fluminense. Então, dá a impressão que o Ganso está preparando o terreno aí para uma possível volta ao Santos Futebol Clube. E olha, minha opinião, eu acho que seria uma ótima para os dois. Uma ótima para Paulo Henrique Ganso e uma ótima para o Santos Futebol Clube. Quero saber a sua opinião. Você é favorável à volta de Paulo Henrique Ganso para o Peixe em 2023? Deixa aí nos comentários a sua opinião, é muito importante aqui para o canal Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre Marcelo Bielsa. Mais um capítulo da novela Marcelo Bielsa e as informações chegam da Argentina. Vamos repercutir? Olha, José Tomás Fernandes Pumarino, mais um jornalista argentino que coloca o seguinte... Notícia publicada aí nas últimas horas, ele diz o seguinte: o Santos Futebol Clube já fez uma proposta para Marcelo Bielsa e aguarda com preocupação a demora na resposta. É louco, gosta do projeto, mas não vê economicamente plausível. A quantidade de problemas financeiros do Peixe nos últimos anos chama a sua atenção. Tá aí, portanto, a informação de José Tomás Fernandes Pumarino. Tá aí, né? Claro que não é segredo para ninguém o problema financeiro do Santos Futebol Clube. Um projeto do tamanho do Bielsa precisa de muito dinheiro, né? Já dissemos aqui que a comissão técnica do Bielsa é uma comissão técnica grande e, claro, por mais que o Bielsa tenha um perfil diferente de Jorge Sampaoli, ele vai precisar de reforços, ele vai precisar de contratações, mesmo que contratações mais baratas do que talvez um Sampaoli pediu lá atrás, né? E é claro, a situação financeira do Santos é complicadíssima e isso chama a atenção de Marcelo Bielsa. A novela continua, o Santos ainda não se posiciona oficialmente, mas a cada minuto que passa, a cada dia que passa, sem uma resposta oficial de Marcelo Bielsa, a impressão que fica é que realmente não vai passar de um sonho a possível chegada de Marcelo Bielsa ao Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre Santos e Atlético Paranaense. Jogo importante logo mais na Vila Belmiro. Olha, o Atlético Paranaense é sexto colocado no Campeonato Brasileiro, finalista da Copa Libertadores da América, sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Já o Santos só tem o Campeonato Brasileiro pela frente e está na 11ª colocação com 34 pontos. E ainda busca uma vaga numa Sul-Americana, numa Libertadores, mas ainda tem chances, mesmo que remotas, também de rebaixamento. A vitória para o Santos hoje é importantíssima, já que o Santos vem de 2 resultados ruins, né? Contra o Ceará e também contra o Palmeiras. O Santos hoje não terá Rodrigo Fernandes, que permanece machucado, e não terá também Soteldo, né? O Soteldo, que está com a seleção venezuelana, volta para a partida contra o Atlético Paranaense, volta para a partida contra o Internacional no Beira-Rio, né? E alguns jogadores estão pendurados. Atenção ao número de jogadores pendurados do Santos Futebol Clube: Eduardo Bauerman, Felipe Jonathan, Lucas Pires, Madson, Camacho, Bruno Oliveira e Julio. E o Camacho, levando o terceiro cartão amarelo, o Santos pode não ter nem Camacho, nem Rodrigo Fernandes na próxima rodada, hein? Então, é importante aí porque o Santos não tem um outro meio-campista de contenção, né? Talvez teria que colocar o Balieiro por ali ou até mesmo o próprio Sandri, que não vem sendo utilizado. Então, ponto importante. Já do lado do Atlético Paranaense, o Atlético tem muitos desfalques, o time comandado por Luiz Felipe Scolari. Não terá o Pedrinho, suspenso, o Canóbio na seleção uruguaia, o Pedro Henrique, o Abner, Julimar, Reinaldo e o Cirino, todos no departamento médico, portanto tá aí, né? Muitos problemas no time comandado por Luiz Felipe Scolari. Vamos conferir as escalações de Santos e também do Atlético? Tá na tela para você. O provável time do Santos, num modelo diferente, sai do 4-3-3 para um 4-4-2. João Paulo, Natan, Michael, Bauerman e Felipe Jonathan. Camacho, Zanocelo, Luan e Carlos Sanches. Ângelo e Marcos Leonardo. Tá aí, portanto, a mudança. 4 jogadores
que não atuaram contra o Palmeiras jogam na partida de hoje, né? O Natan estreia como titular, o Luan também estreando como titular, o Sanches de volta ao time e também o Ângelo, são 4 mudanças. Já o time do Atlético, Bento no gol, Kelvin, Thiago Heleno, Matheus Felipe, Nico Hernandes pela esquerda, né? Pode jogar também o Léo Cittadini improvisado por ali, Fernandinho, Alex Santana e Terans, Vitinho, Vitor Roque e Rômulo. Tá aí, portanto, né, o provável time do Atlético Paranaense, comandado por Luiz Felipe Scolari. Grande jogo e, claro, você vai acompanhar tudo aqui no Varanda Futebol Debate. Um grande abraço, valeu, galera! Tchau!